Fala pessoal, nesse vídeo nós vamos dar uma olhada no último relatório gerencial do Qisu 11. Então o objetivo aqui desse vídeo é te ajudar a entender se ainda está valendo a pena investir nesse fundo, como é que foram as últimas movimentações, como que funciona mais ou menos a dinâmica aqui desse fundo, que é bem diferente dos outros FOFs, tá? Então esse é um fundo cheio de surpresinhas, tá pessoal? Além dele ser um fundo aí passivo, que não deveria ter uma gestão tão em cima, é um fundo que está tendo um monte de surpresinhas, tá? Para você que não me conhece, seja bem-vindo aqui ao canal Humberto Fundos Imobiliários. Se inscreve aí, deixa um like e vamos lá pro vídeo. O fundo pagou aí no último mês 7 centavos, né? Então ele pagou 0,075, quase 8 centavos por cota. Tem uma taxa de administração aí, uma das menores que nós temos aí no mercado, tá? 0,60% ao ano. Não temos taxa de performance, o que é muito bom. Essa taxa aqui de administração, ela se explica mais ou menos por ser um fundo passivo, né? Não tem muito porquê dessa taxa ser maior do que isso, tá, pessoal? Então é mais ou menos esse o motivo aí, tá? Estamos com uma cota sendo negociada aí com um pouquinho de desconto, né? Então a cota mercado tá 8,41 e a cota patrimonial tá 8,94, então é um PVP de mais ou menos 0,99. Não tá tão barato assim, mas também não tá caro, tá? Tá um preço justo bem interessante aqui para esse fundo. O valor médio negociado aí, liquidez média diária aqui do fundo, ficou na casa dos 797 mil reais por dia. Gente, eu sempre falo, foca no fundo 1 milhão por dia mais, né? Mas esse fundo aqui você já consegue entrar nele devagarzinho, tá, pessoal? Porque é um base 10 com 797 mil, né? Então acaba tendo uma liquidez bem ok pro tamanho do fundo também, tá, pessoal? Porque esse não é um fundo tão grande assim, tá? Aí aqui nesse gráfico a gente consegue ver aí quantos cotistas nós temos no fundo, 129 mil cotistas, né? É bastante gente. Esse é o único fundo que tem esse gráfico com esse detalhamento aqui de onde tá as pessoas, né, por estado. Então você consegue ver, pô, tem 13 mil pessoas no Rio de Janeiro que investem nesse fundo, 1.700 no Mato Grosso, etc, etc. É um gráfico bem legal, tá, pessoal? 4.500 cidades aí que investem nesse fundo. Nesse mês tivemos uma queda aí, né? Esse já é o terceiro mês consecutivo que nós temos uma queda. Ele chegou a bater aqui 133 mil cotistas, depois caiu. Isso aqui, galera, não significa que o fundo tá ruim, tá acontecendo algo de ruim aqui com o fundo. Pelo contrário, tá? O fundo tá indo super bem. O que tá acontecendo é que quando o mercado de fundos imobiliários começa a entrar em queda, né? O pessoal perde muito o apetite por FOFs, porque a gente sabe que fica um pouco mais difícil de ele executar lucro, né? Dificilmente o FOF consegue executar vendas com mais lucro do que ele estava fazendo antes, então o pessoal vai aos poucos perdendo um pouco o apetite por FOFs, tá, pessoal? Não é nada, pelo menos, preocupante aqui, tá? Mas, cara, olha isso, o gráfico subiu muito, né, de um tempo para cá, desde julho de 2022, subindo, então é normal que ele corrija um pouquinho, depois volta a subir e tal, não é nada para se preocupar aqui não, tá? Aqui a gente consegue ver a alocação do fundo, tá? Então essas são todos os fundos imobiliários que nós temos em carteira, tem bastante coisa, tá? Lembrando aqui, ele segue o Suno 30, que é o índice aí da Suno, que a gente já vai falar ali embaixo, tá? Então, ele investe exatamente em 30 fundos imobiliários, tem meses que ele fica com um pouquinho a mais que 30, tem vezes que ele fica um pouquinho a menos que 30, porque ele demora um pouco para fazer esse giro, tá? E a grande surpresinha aqui desse fundo é que ele faz giros táticos, né? Então, como ele tem que seguir esse índice aí da Suno, quando a Suno fala, tem esses 30 fundos aqui, se tiver 5 fundos nesse índice que ele não tem aqui em carteira, ele vê o melhor momento para vender, tá? Ele não vende assim cegamente no primeiro mês, na primeira semana e tal, ele espera um pouquinho, vê como é que tá o movimento do mercado, se ele achar que esse fundo que ele tem que vender vai valorizar, ele espera um pouquinho para vender, executa com um lucro maior e tal, então eles acabam fazendo essa gestão aí bem ativa, tá, pessoal? Tá dando bastante resultado aqui nesse fundo. Esses são os 4 maiores fundos aqui em posições, tá? 3,7% no HGRU, 3,5% no VISC, 3,5% no HSML, 3,5% no HGBS. Interessante que 3 das 4 maiores posições são fundos de shopping, né? Então a gente vai mostrar ali embaixo. Mas tem vários fundos aqui interessantes, pessoal. BTLG, CPTS, né? Que nem a Railde, MXRF, etc, JSRE, né? Só fundo legal, não tem nenhum fundo assim muito ruim. A gente só tem aqui, tipo, DEVA, HCTR, né? Que são fundos bem conhecidos aí no mercado por dar muito problema, mas são posições muito pequenas. E se eu não me engano, essas aqui são posições perdidas aí. Eu não sei exatamente se o Suno 30 tá com esses fundos, tá? E provavelmente o PM desses fundos também é muito baixo, tá, pessoal? Aí aqui a gente consegue ver a alocação aí da carteira por setor. 33,4% em papel e fundos de dívida, tá? Então aqui é a maior posição. Isso faz com que o rendimento do fundo
em algum o rendimento não, né? O resultado, o rendimento do tanto desses fundos aí que ele recebe acabe variando um pouco, tá? Por ser 33,4% da carteira. Temos aí 21,9% em galpões logísticos e 13,8% em shoppings, tá? Apesar de os três primeiros aqui serem shoppings, a gente não tem uma alocação tão grande assim em shopping, pelo menos aqui não nesse fundo, tá? Temos aí 10% em híbrido, 11,3% em lajes corporativas, aí temos aqui um pouquinho de liquidez, que é o caixa, né? Aí depois vem bancário, varejo, renda urbana, tá? Bem interessante, né, pessoal? Essa carteira aqui desse fundo, bem dividida, né? Tá vendo? Não tem nenhum fundo com uma grande posição, tipo 10% do PL, nada do tipo. Então é um fundo bem diversificado nisso aí, tá? Aí aqui ele faz um comentário aí sobre o fundo, sobre o Suno 30, que é o índice aí que eles seguem da Suno, tá? Esse índice tem ajuste trimestral, então a cada 3 meses o índice vai lá e reajusta, muda alguns fundos e tal. Não costuma fazer ajustes muito grandes, não, tá, pessoal? Eles tiram e colocam algumas posições assim bem pontuais. Eu sei que a Suno é uma gestora aí que o pessoal não gosta muito, tá? A Suno, como casa de análise e gestora, tem alguns conflitos de interesse e tal, então o pessoal fica um pouco longe. Mas aqui nesse índice eles vêm fazendo um bom trabalho, tá? A gente consegue ver aqui nessa parte mais escura aqui, essa linha mais escura, tá? É a linha do Suno 30, né? Do Quilima aqui, tá? Do fundo, né? Do Kisu. Aí nessa amarela aqui, nesse laranja amarelo, é o Suno 30, que é o índice que ele segue. Então a gente já consegue ver que ele se descasa muito aqui do índice, né? Então o Kisu tá sempre rendendo mais do que o índice da Suno por ter aquela gestão ali mais ativa de esperar mais um pouquinho para vender, ou vender em momentos mais pontuais. E aqui nessa linha cinza aqui mais clarinha é o IFIX, né? Então a gente consegue ver que o Suno 30 ele sempre está acima do IFIX, né? Então ele está sempre ganhando ou empatado. E o Kisu, aqui nessa linha preta, ele tá sempre ganhando, tanto do IFIX quanto do Suno 30, tá? Então, isso é muito bom, galera. Tá sendo bem legal aqui o resultado desse fundo. Tô gostando aí da gestão bem ativa aqui, tá? Nesse gráfico a gente consegue ver aí o histórico de rendimentos do fundo. Chegou a pagar aqui 80 centavos em junho de 2023, depois pagou 70, depois veio 75, 75, 75. Aqui em dezembro pagou aí 0,8, né? Então, reparem que é sempre final de semestre, né? Que ele paga um pouquinho a mais. E agora ele vem pagando esses 0,075 aí, já tem 4 meses, tá, pessoal? E deve continuar também, tá? Bem interessante de ver. Aqui a gente consegue ver aí a DRE do fundo. Aqui a gente consegue ver que o fundo teve aí de receita de 3.659.000 reais, bem em linha aí com os últimos meses, né? Nada muito diferente. E eu gosto de mostrar aqui para vocês que ele sempre tem aqui ganho de capital, tá vendo? Aqui nessa linha aqui, ó. Então todo mês ele tem um pouquinho de ganho de capital, porque como ele tem que fazer giro a cada 3 meses, ele meio que faz aquela gestão mais ativa, né? Então, ó, por exemplo, agora a gente está em maio. O fundo, ele tem que girar a carteira daqui 3 meses, né? Um exemplo, né? Ele girou agora, hoje, porque o índice atualizou, e ele tem que girar de novo daqui a 3 meses. Então, ele tem esse intervalo de 3 meses para esperar um pouquinho, fazer algum movimento de mercado, de tipo, pô, vamos esperar um pouquinho esses 3 meses aí para vender esse fundo, vamos esperar um pouquinho esses 3 meses aí pra gente comprar o fundo e tal. Então, ele faz esse tipo de gestão aí pra gente, tá? Aí aqui a despesa mensal do fundo ficou na casa de 263 mil reais, bem linha do que a gente está acostumado, né? Olhando aqui nos outros meses, e ficamos aí na casa da despesa frente receita de 7,20%. É uma das menores despesas em fundos de fundos que a gente tem aí no mercado, tá, pessoal? É bem legal essa despesa baixa aqui, e ele vem entregando mais ou menos isso aí todo mês, tá, pessoal? Gostei bastante aqui. Aqui nesse gráfico a gente consegue ver aí os rendimentos do fundo, né? Os últimos rendimentos, mais ou menos da mesma coisa que a gente viu lá no gráfico lá em cima. E essa parte aqui, laranja, é tudo ganho de capital que o fundo vem fazendo, tá vendo? Então, quase todo mês, ele tem aí mais ou menos meio centavo, 1 centavo a mais. Aqui ele chegou a ser 2 centavos a mais, ó. Então, é o fundo que tá sempre tendo esses ganhos de capital aí, bem interessante, tá, pessoal? Eu sou bem curioso para ver como que vai ser esse fundo no mercado de baixa. Se ele vai conseguir ter esses ganhos de capital, provavelmente não, tá? Então a gestora vai ter que ter uma expertise aí um pouco melhor para conseguir fazer esses ganhos de capital. Então eu tô bem ansioso aí pra gente ver o mercado em queda, para ver como é que vai ser o resultado desse fundo, tá? É uma das coisas que você tem que ficar ligado aqui, porque historicamente a gente não sabe ainda, tá, pessoal? Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado aí, que isso é uma ótima opção aí de FOF passivo, mas que também tem esse bom trabalho aí de gerenciamento, né? Cara, ganhando do IFIX, ganhando do Suno 30, bem interessante aqui o resultado. É o fundo que tá criando histórico legal também pra gente, né? E vem fazendo aí um bom trabalho, entregando bem também, né? Só toma cuidado aí com a liquidez e com o tamanho do fundo, que ele ainda é um fundo muito pequeno, cento e poucos
milhões, né? Ou 900 e poucos milhões, né? Cadê? Valor de mercado, 371 milhões de reais. Não é um fundo mais tão pequeno, né? Mas a liquidez ainda é um pouco ruim. Mas, gente, é isso. Fiquem ligados aí, por ser um fundo passivo, ele não tem estratégia própria, assim por dizer, né? Por seguir o Suno 30, mas é um fundo interessante sim, tá? Pra você que gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal. Vejo vocês no próximo vídeo. Dá uma olhada aqui no primeiro link no comentário com o outro vídeo aí pra você dar uma olhada aqui com um pouco mais de detalhe desse fundo, tá? Tchau, tchau, até a próxima. Fui!